Tá bom. Fala, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo contribuir um pouco. Achei a pauta aí de fidelidade bem quente já. Então, me apresentando, eu sou o Gustavo Gadotti, sou sócio então e diretor da CRM Bônus. E antes de começar a falar de fidelidade, eu queria dar um pouco de contexto de como eu cheguei até aqui, né? Então, a minha família trabalha com varejo há bastante tempo. Eu digo que eu nasci no varejo. Minha família trabalha com multimarca no sul do Brasil. E lá, final de semana era visitar loja, nas férias era ir no shopping visitar loja, ir em showroom de marca, conhecer marca nova. Então, eu sempre tive dentro desse ecossistema de varejo, né? E eu pretendia muito trabalhar com varejo. Foi quando eu comecei a fazer administração na Universidade do Estado de Santa Catarina, em Floripa. E Floripa estava vivendo naquela época, e ainda vive, né, um boom muito grande de tecnologia, né? Era naquele tempo que nasceu, basicamente, a RD Station, que foi vendida recentemente por 2 bilhões de reais para TOTVS, né? Então, muitos amigos trabalharam lá, muitos colegas trabalhavam em outras startups, e esse bichinho da tecnologia me picou um pouco lá. E aí eu comecei a trabalhar com tecnologia, né? E o que eu fazia, né? Comecei a trabalhar numa empresa onde eu ajudava em toda a parte de geração de demanda, implantando essa inteligência de dados. Então, eu comecei trabalhando muito, implantando um CRM. E aí, dentro dessa experiência, né, o que eu consegui observar, né? Que quando eu segmentava bem a base de clientes, entendia o produto que encaixava para aquela base e conectava o meu vendedor para mandar um e-mail naquele momento, né, para o cliente, a gente tinha um resultado expressivo em vendas, né? Então, eu estava fazendo isso nesse ecossistema de tecnologia, né, nessa startup, e eu falei, cara, olhando para as marcas que eu conheço, né, e até para minha família, eu vi a distância que a gente estava dessas empresas de tecnologia que já estavam muito refinadas essa parte de marketing e personalização, né? Então, eu decidi vir para São Paulo, e aí, fazendo muito como vocês aqui, buscando conhecimento, criando networking, eu acabei fazendo uma pós de gestão estratégica em varejo na FAAP, e lá, meu objetivo foi, cara, entender se esse problema que eu estava vendo no varejo era um problema meu, era um problema das marcas que eu conhecia, ou se era um problema consolidado, né? E aí lá eu, cara, tive oportunidade de conhecer os principais grupos, Renner, C&A, Grupo Soma, Arezzo, né? E questionar, cara, como que vocês estão fazendo fidelidade, né? Como que vocês estão personalizando essa experiência dos clientes de vocês? E aí, cara, vi que tinha uma oportunidade super grande e em 2018 eu criei a Zipper. O que era a Zipper, né? Basicamente, eu juntei com um amigo e a gente criou um CRM descentralizado, um CRM na mão do vendedor. A gente criou um aplicativo onde a gente pegava todos esses dados, colocava na mão do vendedor e orientava ele no relacionamento, no pós-venda, na venda ativa, né? E a gente conseguiu avançar muito bem. Então, a Zipper cresceu bastante de 2018 a 2021, a gente teve um crescimento super importante, muito alavancado pela pandemia, onde o varejista precisou digitalizar o seu vendedor. Então, a gente era a ferramenta que conseguia fazer isso. Então, a gente digitalizou todo esse processo de venda, né, de colocar o cliente na mão do vendedor, e a partir disso a gente conquistou muitas marcas, né? Copenhagen, Adicus, Morena Rosa, Adidas, todas essas operavam as nossas soluções. E aí, em 2021, o que chegou de contexto para a gente, né? Os varejistas tinham acabado de sair de uma pandemia, colocaram todas as tecnologias possíveis no varejo e a complexidade foi lá nas alturas, né? O vendedor tinha 4, 5 aplicativos na mão, gerente de marketing, né? Tinha uma plataforma de e-mail, uma de SMS, uma para fazer anúncio, 3 agências. Cara, começou como contratou muito para se virar na pandemia, né? O negócio começou a ficar muito difícil de gestão e produtividade, né? Então, eu comecei a ser provocado pelas marcas, tipo, cara, você está fazendo a agenda do vendedor, que é um CRM do meu vendedor, mas eu quero fazer e-mail com você, eu quero fazer cashback com você, eu quero fazer gestão de metas com você. Eu falei, cara, putz, a gente tem um mundo aqui para abraçar de oportunidade. Por outro lado, a Zipper, a gente criou o negócio todo no modelo bootstrapping, né? Ou seja, todo o lucro que a gente reinvestia no negócio, a gente não fez nenhuma captação, né? Então, a gente chegou no momento em 2021 que a gente começou a entender que a gente precisava ter parceiros para conseguir realmente entregar esse valor e diminuir a fricção do varejista. Então, a gente começou um movimento com a CRM Bônus, então a gente integrou o cashback dentro da nossa plataforma e, cara, foi muito transformador para a gente e para os nossos varejistas. Por quê? Quando eu conectei o cashback na mão do vendedor,
né, ele começou a ter poder em relação a isso. Então, ele mandava para a Fabi e falava assim, Fabi, cara, eu vi aqui no seu cadastro que você tem R$ 87. Acabou de lançar uma saia que eu lembrei de você. Quer usar o cashback? Né? Então, ele deixou de ser, né, um papel onde era o SMS da CRM Bônus mandando, ou o e-mail da marca mandando, e virou um gatilho muito forte da vendedora. A vendedora sabia, então, quando chegava um produto, ela pegava as melhores clientes, ela sabia, cara, essa aqui tem 150, essa tem 180, e ela puxava a venda olhando o quanto de disponível essa cliente tinha. Né? Então, a Adidas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, né, a gente chegou a representar 32% das vendas com essa solução. Então, cara, a gente digitalizou o vendedor, integrou o cashback e o negócio voou. Né? E aí, nesse momento, cara, era final aí de 2021, e aí a gente já tinha entendido que a gente precisava consolidar mais recursos para o nosso vendedor, para o nosso varejista, e fazer a vida do varejo mais lucrativa e menos burocrática. Né? E eu passei uma mensagem para o Alê no LinkedIn. Eu sou um heavy user de LinkedIn, depois eu vou falar para vocês disso. Mandei uma mensagem super cold call, tipo, Alê, cara, a gente tem uma oportunidade gigante, vamos fazer uma parceria, né? Cheguei nesse pitch nele, cara, a gente marcou uma reunião, em uma semana eu estava em São Paulo aqui, mostrando tanto que a gente tinha trazido de resultado de aumento de conversão do cashback da CRM Bônus. Então, a CRM Bônus começou a ser mais efetiva dentro da Adidas. A minha solução, a agenda do vendedor, começou a ser amada pelo vendedor, porque o vendedor tinha todas as informações. E o cliente final da Adidas estava super feliz, porque ele não deixava mais o bônus expirar. Ele esquecia, né, a gente tem esse tema, né, do cliente esquecer do bônus. O vendedor estava lá provocando ele. Então, foi um ganha-ganha-ganha. Né? E aí, né, a gente conversou bastante, teve um alinhamento super grande e em agosto, então foi uma conversa rápida, né? Então foi março de 2022 que eu mandei um LinkedIn, e em agosto a gente anunciou a venda da Zipper para a CRM Bônus. Muito nesse objetivo, então, de a gente consolidar essa experiência do varejista. Né? Essa facilidade com que um gerente de marketing, né, um diretor comercial conseguisse, em um lugar só, fazer toda essa experiência do cliente. Então, de 2022, né, de agosto de 2022 até agora, a gente comprou mais 2 empresas. Né? A gente comprou a Giver, que fazia toda a parte de e-mail marketing para varejo, então a gente acoplou isso dentro da nossa tecnologia. Depois a gente comprou a Bicom, que o Bruno, um dos sócios, está aqui também, que faz toda a parte de WhatsApp API. Então, para a gente conseguir fazer disparos no WhatsApp. Então, a gente tem muito essa visão e essa tese de, cara, a gente precisa simplificar a operação do varejista e entregar resultado. Né? A gente tem métricas para comprovar isso. Então, hoje, a CRM Bônus, né, a gente avançou da fidelidade, só do CRM, a gente é uma plataforma de crescimento, tem estratégias de aquisição de clientes e fidelização. Então, a gente tem os 2 pilares para fazer isso acontecer. Pra vocês terem uma ideia, só no passado a gente gerou mais de 5 bilhões de vendas incrementais. São vendas que não aconteceriam no varejo e a gente estimulou com, né, hoje são mais de 14 módulos. Né? Então, aquela tese que a gente começou com um módulo de cashback, hoje a gente tem 14 módulos. Então, tem muita coisa dentro da plataforma para ajudar o varejista. Tá? Então, cara, usado hoje pelas principais marcas, já vi que algumas pessoas aqui conhecem de CRM Bônus. Então, a minha ideia agora é realmente falar o que a gente aprendeu até aqui com fidelidade. Né? O que faz uma empresa que trabalha a fidelidade muito bem, diferente de outra que não opera. Né? Então, a primeira pergunta é uma pergunta que é uma provocação. Você conhece o seu cliente? Né? Parece uma pergunta simples, né? E aí a gente está pensando, não, conheço, acho que conheço. E normalmente a gente conhece 5%, 10% da nossa base de clientes, se for um negócio pequeno, se for um negócio grande, já conhece bem menos, né? Até é uma pergunta que pode parecer fácil. Né? A segunda pergunta que eu trago é, você sabe o que faz seu cliente voltar? E talvez essa é a pergunta que começa a ficar difícil. Tipo, cara, eu sei quem é a Amanda, né? A Amanda compra joias, compra anéis, mas o que faz a Amanda voltar a comprar com você e não voltar lá na Vivara? Né? É aí que começa a morar o desafio da fidelização e da retenção. Né? Então, fidelizar parece simples, mas exige muito dado, muita estratégia e, em varejo, execução. Né? Se eu estivesse falando com o mercado de SaaS, que é o nosso mercado, né? Execução ela é importante, mas ela não é assim
tão relevante quanto no varejo. O varejo, se a gente tem uma puta estratégia, tem dado pra caramba, mas a gente não faz nada com isso, e o meu vendedor não sabe que ele tem esse recurso, desanda tudo, né? Então, qual que é a importância, se eu estou falando aqui, né, que ter dado é importante, né? Qual que é a relevância realmente de ter dado? Tipo, se destrava valor ou não destrava valor? Então, aqui é o primeiro slide que eu gosto de embasar esse conhecimento, que ele traz muito do porquê da fidelidade, né? Aqui, o que a gente fez? Deu aqui não ficou tão bonitinho, mas o que ele diz, tá? Hoje a gente tem um problema bem crônico no varejo no Brasil. Tá? A gente tem um problema de fidelidade super grande. 60% a 70% dos clientes do negócio de vocês, provavelmente, dos negócios que a gente atende, ficam em primeira compra. Ou seja, o cliente vai lá na Adidas, compra o Ultra Boost e nunca mais volta. Então, aquela história que a gente estava falando de CAC LTV, né, é uma história bem importante. Porque se eu estou apostando, não, puta, vale muito a pena esse CAC porque eu vou ter um LTV ótimo. Será que essa história é verdade? Né? Será que você está olhando os dados lá junto com o teu time de marketing e realmente vendo se o cliente está voltando a comprar? E o que a gente vê, não. Tipo, cara, a gente tem um desafio de curto prazo para resolver, pegando fogo, que é 60%, 70% do cliente não volta. E aí, quando a gente olha para como que a gente vai resolver isso, a gente tem 3 dados super importantes. Tá? Dados cadastrais, que é o dado básico, então eu saber o WhatsApp da Jaque, por exemplo, né, saber a data de aniversário. Dados transacionais, quer saber, legal, a Jaque compra vitamina C na Adicus. Legal, me ajuda já a destravar um valor, porque eu sei que a vitamina C da Adicus dura 3 meses na consumidora, e que quando for no 3º, 4º mês, eu tenho que mandar um e-mail ou falar para o meu vendedor, mandar, oi Jaque, e aí, acabou seu vitamina C, vamos comprar. Então, isso aqui, provavelmente, todo mundo aqui deve ter, ou já deveria ter, organizado e conseguindo trabalhar. Porém, o dado que vai mais destravar valor, a partir de agora com o IA, são os dados comportamentais. O que são esses dados? São dados onde a gente consegue entender em tempo real o que o cliente está buscando. Então, eu consigo olhar para o cliente do meu site, né, o site da Vivara. O cliente entrou lá e agora ela está buscando colar. Então, ela só comprou anel até hoje. Né? Eu sei quem ela é, o ticket médio dela, ela compra na loja Shopping Morumbi, sei tudo isso. Mas eu sei agora, em tempo real, que ela acabou de entrar no meu site, ela está olhando colar. O quão rico é essa informação para eu colocar num vendedor, ou criar uma ação de WhatsApp, ou fazer um push no e-mail. Né? Então, o dado comportamental com o IA, né? A IA, basicamente, ela funciona quando a gente tem volume de dado. Né? E aonde a gente consegue gerar muito volume de dado para personalizar a experiência? Com dado comportamental. Empilhar esses dados de tudo que ela entrou online, né, para eu conseguir entender, cara, eu quero pegar todo mundo que entrou no site da Arezzo, visualizou bota, né, e quero mandar agora um bônus dobrado para essas clientes, né, porque está lançando o bota agora. Né, eu quero fazer ela comprar, ela vai comprar uma bota no inverno, vai ser a da Arezzo, porque eu já sei que ela está buscando bota. E quem está já buscando bota. Então, o dado comportamental, ele é essa camada que a gente precisa ter bastante atenção, porque vai gerar muito valor. Tá? E aí, como que os programas de fidelidade ajudam na fidelização? Né? Só programa de fidelidade fideliza? Não. A gente tem, eu vou mostrar para vocês, outras formas de fidelizar. Mas a gente entende que o programa de fidelidade ele destrava muito desse valor. Por quê? A gente consegue fazer, alguém aqui estava falando, cara, tem que ser 30 dias, porque 30 dias é bom, né? Realmente é muito bom. Porque em 30 dias a gente gera escassez para cliente e a gente tem uma média de 10 a 20% das clientes voltando em 30 dias. Varia muito por vertical, hoje a gente atende praticamente todas as verticais de varejo. Né? Então tem verticais que calçado, às vezes é um pouco mais difícil, que a cliente comprou uma bota, difícil ela comprar uma outra bota agora, né? Agora, a moda feminina, que tem bastante profundidade, a gente tem muito desejo que a gente consegue destravar com cashback. Então, o cashback ele serve como um programa onde a gente consegue destravar 2 grandes valores. Primeiro, o celular da cliente, que eu vou falar para vocês. Então, a gente não pede 1000 coisas, a gente só pede celular. E a gente consegue fazer esse problema da primeira para a segunda compra ser resolvido rapidamente.
Eu não vou deixar a cliente ficar 3, 4 meses sem comprar, é igual pera, né? Uma fruta, ela vai apodrecendo. A cliente, tipo assim, chega uma hora que você não consegue fazer ela. Você pode dar o produto que a cliente não vem buscar na loja. Então, esse é um dos principais gatilhos e por que a gente usa o cashback. Tá? E aqui, pessoal, é o slide mais técnico e um pouquinho mais chato para a gente que está aqui, né, querendo almoçar, mas como que vocês medem a relevância de um programa de fidelidade? Tá? São 3 indicadores-chave que qualquer varejista, cara, implantei da Livelo a CRM Bônus. O que vocês têm que olhar? Engajamento, retorno e venda incremental. Então, engajamento é, de cada 100 pessoas que compraram na minha loja, quantas pessoas eu gerei bônus? Né? O segundo é, legal, dessas 100, vamos supor, dessas 100, 80 eu gerei bônus. Dessas 80, quantas voltaram para comprar? E depois dessas 20 que voltaram para comprar, quanto que foi essa venda resultante dessa estratégia? Então, eu dei R$100. Normalmente, uma estratégia de cashback, a gente dá 15% de desconto, né, para a próxima compra, só que a gente coloca um múltiplo. Né? Então, eu falo assim, cara, a cliente comprou, ela ganhou R$100 de cashback. Ela teria que usar, basicamente, né, uns R$400 seria para ela conseguir usar em totalidade. Aqui eu usei um múltiplo de 4, mas é 3,3 que a gente usa na média. Tá? Teria que gastar a partir de R$400 para gastar na totalidade os 100 que ela ganhou. Né? Mas a venda incremental, qual que é esse indicador? Cara, se eu der isso, eu estou dando um desconto representativo, mas na média, o que acontece? Eu dou 3, só que ela gasta 7. Né? Então, a cliente, esse gatilho, né, com uma vendedora bem treinada, né, uma execução bem feita, ela não leva R$400. Ela leva 700, ela leva 800. Né? Então, marcas, a gente tem Carmen Steffens, por exemplo, uma marca de calçados. Cliente é 7 a 8 vezes o valor de bônus que eu dei. Né? Então, o que isso faz? Com que o desconto efetivo, que é o quanto você deu de desconto do teu produto, tirando a tua margem, tirando tudo, vai ser 1 a 2%. Então, o que 1, 2%, se você desse 1% de desconto para alguém na loja, faria? Nenhum impacto. Né? Só que o cashback, nessa estratégia, ele mexe muito o ponteiro. Tá? E o que esse gráfico aqui ele quer dizer? Tá? Basta eu pegar, né, putz, achei legal, acho que a CRM Bônus faz sentido, vou ligar lá. Né? Vou ligar e eu vou colocar, esse negócio vou instalar lá na minha loja. E aí a gente fala, cara, não adianta só colocar, porque execução é o que faz a diferença no varejo. Então, aqui, nesse gráfico de cima, mostra o quanto que a gente tem de marcas que avisam só 40% da sua base, de 40% a 60%, 60% a 80%, mais de 80% do consumidor. Então, hoje, o que a gente sugere? Você precisa falar, o seu vendedor precisa estar engajado e falando com 80% dos consumidores que passam na sua loja, você precisa gerar bônus. Por quê? O consumidor, né, da Vivara, por exemplo, né, todo mundo praticamente compra Vivara já sabe que tem cashback. Então é um negócio que assim, cara, vou comprar o presente de aniversário, eu lembro da Vivara. Vou comprar a mesma coisa na Osklen. Cara, eu tenho cashback. Então você precisa enraizar isso, não só na sua operação, no seu cliente. O cliente tem que lembrar que existe isso. A gente tem SMS, e-mail, WhatsApp, várias coisas para relembrar ele. Mas se você não consegue criar esse efeito de que existe na tua marca, então só pega e dá para 40% dos clientes. Ah, um dia a vendedora dá, no outro dia ela está com preguiça, ela não deu, aí trocou o time de loja, porque cada ano 30% dos vendedores que a gente tem muda. Então você precisa estar focado em retomar essa conversa. O que acontece? Tá? Quando a gente tem um alto engajamento, né, a gente consegue aumentar em 6,6 vezes a receita incremental. Porque o cliente ele já está muito mais engajado, ele sabe que existe, ele volta, a vendedora está treinada, a vendedora, ela, basicamente, quando chega alguém para trocar R$100, ela não vai deixar gastar 400. Ela vai tentar vender 700. Ela vai tentar vender 800. Ela pensa já nisso, porque ela sabe que o negócio dela não é fazer aquele bônus, né, chegar lá e tipo, resolver. Ela sabe que o múltiplo é a partir dali que ela ganha dinheiro. Tá? Então, por isso que esses 3 indicadores, para qualquer programa que vocês forem olhar, é importante vocês acompanharem semanalmente. Então, assim, Vivara, cara, semanalmente, tem o nosso time, o time deles olhando, supervisão olhando. Cara, desviou algum padrão disso aqui,
a gente vai a nível de vendedor. Cara, por que o vendedor João do Shopping Morumbi não está dando cashback? Que a gente consegue ver. Então, a gente vai no detalhe para entender esse comportamento. Tá? Então, fidelizar, né, é essencial para negócio lucrativo. Basicamente, a gente consegue entregar muita venda incremental que não existiria. Provavelmente, essa cliente não voltaria em 30 dias. Né? E por que isso, pessoal? A gente tem um desafio que a gente estava falando aqui de CAC. Né? O CAC ele tem piorado. A gente conversa com muita marca e vê custo de ocupação de shopping piorou, né? A rotatividade do meu time está pior, eu tenho que pagar mais caro. A mídia paga, né? Que é Google, Meta, cara, cobram mais caros anúncios. Né? A gente operou muito mídia paga há bastante tempo. Né? Cara, era uma delícia 6 anos atrás. A gente fazia milhares de ações a um custo muito barato. Mas esse mundo acabou. Ele está cada vez mais caro o CAC. Então, se eu não tenho estratégias para baratear meu CAC, eu tenho dependência desses canais, né? Eu dependo do shopping e eu dependo do Google e da Meta. A gente tem que criar novos canais. Ou, né, também, aumentar o nosso LTV. E aqui é o outro ponto, pessoal. Qual a importância de um cliente fidelizado? Então, primeiro eu olhei para aquele começo e falei, cara, pessoal, temos um problema, 60%, 70% dos nossos clientes estão parados em primeira compra. Temos que ter uma ação clara do que a gente vai fazer sobre isso. Agora, eu vou levar para o outro lado. Qual que é a relevância de um cliente fidelizado? Aqui a gente fez uma análise seguinte. A gente pegou quantos por cento da base de clientes trazem 25% do teu faturamento. E olha que dado interessante. De 2% a 5%, basicamente, da tua base de clientes, vai trazer 25% do teu faturamento. Isso é... Cara, a gente pegou as principais marcas que atuam com a gente. Então, assim, você tem que ter estratégia dos dois lados. Uma, eu preciso converter primeira para a segunda compra, porque senão não vou chegar, não vou fidelizar. E eu não posso perder, e eu tenho que trazer muito valor para esse cara aqui. Porque se eu perder 10% desse 1%, cara, o impacto financeiro é gigante. Né? Ou se eu conseguir, né, fazer mais upselling ou cross-selling desses clientes aqui, cara, ele vai te agregar muito valor, com pouco trabalho. Né? Assim, provavelmente, se você pegar aqui, né, tem marcas que tem 50 mil clientes. Cara, a gente está falando de 500 clientes. Cara, o que você pode pegar 500 clientes, você pode chamar para fazer um jantar. Você pode fazer N coisas, porque esse cara te traz 25% do teu negócio. Né? Então, aqui cabe muito, né, ações de fidelidade e cabe sair um pouco da caixa aqui para entender o que vocês conseguem entregar e entender muito do valor que essa cliente espera. Tá? E aí a gente voltou e fez assim, cara, legal. Então, o que as marcas que lideram lá na CRM Bônus, elas têm de padrão? Né? O que elas fazem de diferente que as outras não fazem? Então, primeiro ponto, todas elas reconhecem mais de 80% da base de clientes. Então, tanto no varejo físico quanto no online. Então, esse é o primeiro ponto. Cara, coloquei o cashback, tenho 50% de engajamento, cara, tá abaixo. Cara, 70% tá abaixo. A gente bate, a gente teve reunião sexta-feira, pegou marca, a gente vai lá, pega marca a marca e vê, cara, quem está abaixo de 80%? Não pode. Porque você perde muito aquela venda incremental. Então, a gente tem que ficar alucinado em reconhecer o cliente. Eu preciso saber, né, na Hope, por exemplo, que é um case super legal nosso, cara, eles têm 94% de engajamento, que é 94% de toda a venda do varejo físico da Hope é identificada. Eu sei que a Amanda está comprando calcinha. Né, que faz 3 meses que ela não comprou. Eu preciso saber esse ponto de contato para conseguir personalizar. Depois é o ponto, personalizar. Né? Eu uso esses dados, então, para conseguir realmente fazer com que a experiência da Amanda que comprou na Hope seja diferente. Né? Então, eu conecto o meu vendedor, né? eu crio uma campanha de e-mail diferente, né? Eu segmento. Né? Então, isso é super importante. A gente personaliza a jornada. E, por fim, se comprometem. Né? É o tema que eu falei, cara, não adianta ligar o programa de fidelidade e ele vai rodar. Não vai rodar. No varejo, a gente precisa do vendedor, e aqui a gente tem o treinamento, no caso da CRM Bônus, a gente treina muito, né? Mas cabe muito da marca. Né? Tá no dia a dia, olhando para os 3 indicadores. A gente não está falando de um dashboard com 20 indicadores. A gente fala, cara, se precisar olhar um indicador, é engajamento. Só. Você tem que notificar o teu cliente. Depois a gente pode ir passando para os outros. O único que você não pode deixar é, cara, o cliente saiu da tua loja, você não tem o celular do seu cliente? Tipo, é uma loucura. Né?
E aí, como que elas utilizam os programas de fidelidade? Quais são as características que a gente entende de programa de fidelidade, né, com alta performance? Simplicidade para começar, estímulo de curto prazo, potencializar o time de loja e reativação de cliente com IA. Então, são 4 pilares que os programas de fidelidade têm que ter para que você consiga destravar esses valores que eu estou colocando lá da primeira e depois dos top clientes. Tá? Simplicidade para começar. Cara, eu já fui em milhares de varejistas que eu tenho que chegar lá no caixa e o cara fala, quer participar do nosso programa? É só baixar o aplicativo? Tipo, baixar o aplicativo? Entendeu? Assim, cara, já é difícil baixar o aplicativo. Aí o cara, para entrar no programa, tem que baixar o aplicativo, aí coloca 10 dados, aí você ganha 100 pontos, aí para, né, trocar por uma coisa pequena, você tem que... Cara, não dá, entendeu? Assim, ninguém tem mais tempo para baixar mais um aplicativo para trocar por uma barrinha de chocolate pequena quando você faz 5 compras. Se eu sei que o cenário é que 60% a 70% do teu cliente compra só uma vez, se eu tenho estratégia de ponto, que é uma estratégia que é válida em alguns casos, tá? Cara, a estratégia de ponto, ela beneficia quem compra muito. Você só vai falar com 10% da sua base. Os outros 60%, 70% já morrem, que você não vai conseguir fazer todo esse estímulo. Então, tem um cuidado aqui, principalmente no varejo, em relação a como usar. Tá? Então, a gente sempre sugere, quer começar? Pede só o celular. Não pede o CPF. Né? Tem muita... Não, é CPF, nome, data de nascimento, celular, loja preferida, vendedor preferido. Cara, tipo, só celular. Simplicidade para começar. Depois, vocês devem ter pensado, né? Quando eu falei, cara, dados comportamentais, mas, cara, como que eu coleto esse dado? Né? Se ele é tão importante, como que a gente coleta isso? E aí aqui é o que eu trago para vocês, né? Basicamente, eu trouxe um caso da Kelf, que é uma das nossas marcas. Como que a gente faz? Basicamente, a gente vai dentro da experiência do site, e diversos sites hoje atuam com a gente nisso, e a gente vai criando gatilhos dentro do site para essa cliente informar o celular em qualquer etapa da jornada. A etapa de descobrimento é a etapa mais importante. Então, o cliente entrou nessa calça, ele já fala, ó, cara, ganhe 30 e poucos reais. Cara, é só informar seu celular se você ganha. Então, a gente vai criando essa dinâmica em diversos sites, de Vivara, por exemplo. N sites, a gente já tem esse tipo de coisa implementada. Então, dependendo das sessões, da jornada, em qual etapa, sobe um banner, a gente estimula a cliente a fornecer esse celular e não esperar só chegar no carrinho de compra. Né? A gente tenta, na etapa de descobrimento, fazer isso para que a gente consiga, então, do momento que essa cliente fornece esse celular aqui, né, ela dá o opt-in e a gente começa a entender o comportamento dela online. É ali onde entra essa esfera dos dados comportamentais. Tá? Estímulo a curto prazo. Então, aquele tema dos 30 dias, ele é super relevante por isso. A gente precisa, no curto prazo, resolver o tema do cliente que não compra da primeira para a segunda compra. E pensar também na estratégia. Cara, chegou o cliente para resgatar um cashback, né, que acabou de fazer uma primeira compra, tem que ter treinamento da vendedora. O que ela tem que propor? Assim, ela tem que saber, assim, cara, então se ela comprou brinco, provavelmente ela pode comprar um colar que da mesma pedra que ela comprou brinco. Né? Então, aqui cabe muito treinamento, né? O cashback ele ajuda a fazer voltar, mas cabe muito treinamento também para a vendedora saber o que ela faz com esse cliente que chegou lá para trocar. Tá? Potencializar o time de loja. E aqui é o tema que, cara, é um dos temas que eu mais adoro, muito pela Zipper, que eu contei para vocês, a gente focava nisso. Cara, e destrava um valor gigante. Né? O vendedor, né, a gente tem esse aplicativo, então, né, o que a gente criou nesse aplicativo? Basicamente, todas as principais informações do cliente e recomendações a gente traz nesse aplicativo. Então, eu sei, por exemplo, que tem uma campanha de crédito expirando nessa marca, eu clico nela, eu sou um vendedor, eu já vejo as clientes que têm crédito expirando. Então, dá para fazer num Excel? Dá. Né? Podemos fazer. Dá para imprimir no papel? Dá para fazer. Cara, mas quando você começa a ter redes maiores, você já não consegue mais garantir que está sendo feito. Então, a gente consegue consolidar tudo na mão dela. Desde o histórico dessa cliente, o que ela comprou on e off, o que ela navegou on e off, quais são os produtos que ela comprou, quais são as campanhas recomendadas pelo time de marketing. Então, o time de marketing fala, cara, você vai mandar, né? Eu sou preocupado com o meu branding. Então, assim, vou deixar a vendedora mandar qualquer coisa? Não, né? Eu vou olhar e entregar. Cara, a campanha que você vai enviar é essa aqui. Né? O marketing validou.
né? Então, a gente consegue saber, cara, a Amanda, vendedora do JK, está enviando ou não está enviando? Né? Então, chega tudo pronto cara, isso é um recurso super importante para fazer acontecer o pós-venda. Então, só o cashback resolve a fidelização? Não. Né? Então, a gente precisa ter o vendedor engajado, a gente tem trilha de e-mail, trilha de WhatsApp sem depender do vendedor e por aí vai. Tá? E aí a gente avança para aquele tópico de reativar cliente. E aqui eu gostei que na provocação anterior aqui da palestra, você estava falando, putz, eu vendo joia e branding é super importante, e o desconto, cara, será que não queima minha marca? Né? Como que a Osklen, a Vivara, a gente atende muita marca premium, resolve esse problema. Né? Quando você vê a Osklen, por exemplo, numa Black Friday, não está lá, né? Ela plotada na vitrine, 50% mais 10%, no site gritaria, mas você vê que a loja está cheia. Né? Qual que é o segredo? Né? O segredo é que eles usam a reativação. Eles pegam, né, toda essa base de dados e conhecimento e eles criam cupons específicos baseados nesse comportamento. Então, cara, eu vi, né, que o João não voltou a comprar faz 6 meses, mas ele é um cliente que comprou o tênis Riva lá, que é um tênis super importante para a Osklen. Cara, vamos mandar, antes da Black Friday, que vai começar aquela concorrência louca, começo de novembro, ele já recebe R$200 para comprar na Osklen. Né? Então, a gente tenta estimular muito esse consumo antes da data sazonal. Então, se você for ver, ó, ele ganhou dia 10 de novembro, bem antes da Black Friday. Né? Ele já... A Osklen já garantiu a Black Friday muito antes. Né? Agora, o que a gente está fazendo? As mulheres que estão aqui provavelmente vão receber essa semana ou na outra, no máximo, Dia das Mães. Cara, dobramos o seu bônus, você tem R$350 para comprar na Arezzo. Né? Então, você antecipa muito. Né? E o varejo inteiro, seus concorrentes, não sabem que você está atuando. Né? Então, está todo mundo esperando o primeiro que colocar na vitrine do shopping e você já garantiu basicamente a sua cliente, né, comprando. E aqui é o outro ponto. Será que eu preciso pegar aqueles 5% dos meus melhores clientes e gerar bônus? Ou será que eu posso entregar uma experiência diferente e não ficar falando de desconto? Né? Aqui dá para fazer esse mix também. Eu trouxe um extra aqui, que não estava naqueles 4 pilares, que é o Conversational Commerce. Tá? O que a gente faz aqui? Né? A gente tem utilizado muito também a experiência híbrida. O vendedor ele tem um limite, né? E até voltando aqui, ó, essa solução, para vocês terem uma ideia, né, de agenda do vendedor, ela, na Páscoa agora de Copenhagen, as lojas, através desse aplicativo, enviaram 3 milhões de contatos, fizeram 3 milhões de relacionamentos. Então, quase 1.000 lojas, um pouquinho menos que 1.000 lojas, conseguiram mandar 3 milhões de mensagens personalizadas 1 a 1 através do seu vendedor. Isso gerou 28 milhões em vendas na Páscoa para Copenhagen. Tá? Então, cara, o pós-venda é só interessante? Não, é uma mega canal de vendas. Tá? Só que a gente tem um problema. Né? A Copenhagen tem muito mais do que 3 milhões de clientes. Como que ela faz para se relacionar com os outros sem depender do vendedor? Vai que, putz, deu uma dor de barriga no vendedor do Oscar Freire, na Páscoa ele não foi. Tipo, ferrou minha Páscoa? Não, né? Então, a gente usa o WhatsApp API, que é basicamente, a gente adiciona essa camada, que é um recurso onde a marca pode se relacionar com o cliente sem depender do vendedor aqui. Então, eu consigo mandar e criar trilhas com imagem, vídeo, botão, para o cliente se relacionar. Então, a gente usa também, né, em Copenhagen ou Vivara, muito desse recurso para a gente conseguir, através da marca, se relacionar com o cliente de uma forma profissional. Tá? Bônus, aqui, né? Então, como eu elevo, né? Lembrando que aquele cliente fidelizado é super importante, né? Como eu elevo o meu relacionamento do transacional para o emocional? Se a gente está falando de fidelização, só dar cashback e mandar mensagem de agradecimento, a gente ainda está numa relação bem transacional aqui, né? De eu dou aqui, você compra lá, mas tipo, eu estou criando emoção, estou criando memória nesse cliente da minha marca. Né? E eu, faz 2 semanas eu voltei, eu estava na China e no Japão, e lá eu fiz uma imersão muito de varejo de tecnologia, para entender, cara, o que esses caras estão fazendo, porque esse mundo digital, eles já vivem há bastante tempo. A maioria dos clientes compra no digital. Como que eu vou fazer o varejo físico se tornar relevante? Como que ele está dentro dessa jornada lá na China? Tá? Então, eu separei aqui 4 pilares importantes que eu vi na China em relação
não a fidelidade com programa de fidelidade, mas sim na experiência de loja. Tá? Então, aqui são 4 pilares. Primeiro, experiência. Tá? Então, a experiência... E uma loja super interessante de artigo esportivo aqui na China, em Xangai. O foco dos produtos são para esqui, esportes de montanha, e o mais interessante, eles têm aqui uma área para a pessoa praticar e testar os produtos. Olha que incrível. Então a pessoa consegue fazer a aula aqui, então tem dois espaços aqui que a pessoa consegue fazer a aula dentro do varejo. Então aqui é o outro ponto, cara. Qual que é a relevância do PDV? Né? Assim, o PDV ele tem muita importância. Como que eu quero fazer com que o meu cliente saia da primeira para a segunda compra se eu não tenho uma loja bacana que ele tem vontade de ir? Né? Quando a gente olha em experiência, aqui em São Paulo, a gente tem uma bem legal, que se vocês não conhecem, vale a pena, que é ir na Adidas, que fica na Paulista, que tem uma flagship da Paulista lá, e eles têm uma parte de uma esteira, que as pessoas correm. Né? E eu estava conversando com o Mauro, que é o franqueado que opera essa loja, e 80% das pessoas que vão lá correr na esteira compram um tênis. Então, cara, o elo que você consegue dar, né, de, cara, testa aí, vê se você gosta, e o vendedor está ali te ajudando, colocando, fazendo o tênis ficar certinho, né? A conversão é super alta. Outro pilar no PDV, que eles têm usado muito na China, aqui, na verdade, é um exemplo do Japão, que tem uma multimarca chamada Dover Street Market, ela tem nos Estados Unidos, enfim, tem em outros países, e eles usam muito esse pilar de arte. Então, pensa que tem 7 andares essa loja, e como que eles fazem para as pessoas quererem andar em todos os andares? Eles montam, basicamente, pequenas pop-ups é uma multimarca, né, de pequenas marcas, onde, cara, as pessoas que compram Comme des Garçons, que é uma marca específica, querem ir lá entender que ativação que a Comme des Garçons fez para eles. Né? Então, isso faz com que esse descobrimento da loja seja um processo interessante e que a pessoa, né, saiba que a cada 6 meses muda. Né? Então, chega a coleção nova, eles vão lá e mudam. Então, a loja está sempre sendo um ponto interessante para gerar esse ponto de contato. Uma frente que eu gosto muito também, para aumentar ponto de contato e ser um produto de entrada, em marca de luxo principalmente, é a gastronomia. A gente tem 2 casos muito legais lá em Tóquio. Shiseido, que é uma marca de beleza, cara, tem um café que são 5 andares, super grande, que a cliente consegue comprar, tomar um cafezinho e comer um chocolate da Shiseido. Né? Eles pedem, obviamente, depois o cadastro dessa cliente, e pode ser o começo da jornada da pessoa na Shiseido, por um produto de entrada super barato, ou pode ser, né, uma cliente que já é super fiel a Shiseido e está criando mais ponto de contato com a marca, gerando mais fidelização e memória. Tá? Esse exemplo aqui, cara, para mim foi o exemplo mais interessante da viagem. Tá? O que eles entenderam? Né? O consumidor chinês ele compra muito online. Então, é um desafio muito grande. E a gente olha hoje para os nossos clientes que têm muita compra online. A gente tem uma marca de sapato que quase 50% da operação, mesmo tendo muito varejo físico, é online. Esse desafio de criar o segundo ponto de contato é muito difícil. Né? Gerar esse entrosamento com a marca. O que eles criaram lá? Né? Eles criaram um andar inteiro, que é uma gamificação, onde todo mundo que comprasse R$500 online ou offline tinha o direito a trocar por uma pedra da sorte. Essa pedra da sorte, ela tinha uma chave embaixo, e essa chave, o vídeo vai mostrar, se a pessoa conseguisse abrir um cofre que tinha lá, ela ganhava R$50 mil. Então, eles usaram essa gamificação do tipo, cara, você comprou online, você ganhou uma pedra que você pode ganhar R$50 mil. E, obviamente, esse andar é o último andar da loja. Então, a pessoa ela tem que andar em toda a loja, o vendedor fala com você, aí você chega lá no último andar. Então, gera uma experiência, uma memória com a marca que gera muita fidelização. Então, aqui é um teste que a gente estava fazendo lá. Ele foi lá, gastou R$500 só para a gente, né, conseguir pegar a pedra. Selecionou a pedrinha. Não, no meio não, cara. E aí ele trocou pela chave dele para abrir lá o prêmio, que seria R$50 mil. Vamos. E aí outra coisa interessante, né? Ninguém vai sozinho pegar a pedra. Né? Você leva amigo junto para o varejo. Né? Então, aqui são algumas provocações que eu vou fazendo. Cara, o que a gente pode fazer no PDV? Né? Ele, no caso, não ganhou R$50 mil. Né?
E aí a gente já estava louco para gastar mais 500 para pegar pedra. A gente não começou a querer gastar mais. Então tinha muita gente lá nessa estratégia de tentar ganhar os 50 mil. E aí isso tudo, né, vocês devem estar pensando, nossa, mas eu vou gastar milhões e milhões. E, cara, não faz sentido isso para minha marca, né? Como que isso aí se paga? Como esse povo ganha dinheiro, né? E um dos pilares que destrava muito esse valor na fidelização é User-Generated Content, né? Hoje a gente tem, né, lembrando aquela dependência em Meta e Google, né, onde a gente tem um CPM subindo. Então, custo para eu mostrar meu anúncio para 1000 pessoas, a Meta que banca e ela está cada vez subindo mais esse custo. Influenciadora, também, bombando de subir o custo. Né? Então, eu vou fazer a Silvia Braz. 3 anos atrás, vou fazer agora. Cara, sim, só tem 5 marcas que pagam ela agora. Né? Tá muito caro. E o alcance também, né, de uma Silvia Braz, de uma influenciadora, é reduzido. Ele é limitado. Né? Então, essas marcas elas têm aproveitado esses espaços com arte, gastronomia, tudo mais, para que os clientes finais vão lá, interajam com a marca e postem nas redes sociais. Então, imagina que hoje eu dependo da Silvia Braz, que ela tem 1 milhão de seguidores e o alcance vai dar 100 mil pessoas, e se eu deixar uma pop-up 2 meses lá, né, e um monte de gente de 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, micro-influenciadores, forem lá fazer o conteúdo de graça. Né? Cara, eu tenho um alcance CPM super alto, com um custo muito, potencialmente, né, menor até, do que eu estaria gastando na Meta ou com o influenciador. Então, e outro ponto muito legal, que eles exploram muito aqui, é esse User-Generated Content, que muito mais do que... Então, aqui eles tinham várias instalações... Esses locais, onde, igual essas meninas aqui, imagina quantas delas estão criando esses conteúdos aqui, colocando no TikTok, nas redes sociais e colocando as marcas de forma orgânica, né, para serem vistas. Então, claro que tem um custo super grande para criar esse tipo de experiência. Então, ali, gente, o que eles fizeram? Eles juntaram 7 marcas e criaram várias instalações dessas marcas, onde, além da instalação, tinha o produto e no último andar tinha aquela loja de game, aquele negócio de tirar a pedra. Então, eles conseguiram juntar várias marcas, diluir o custo, tinha um café ali, então tinham vários pontos para levar tráfego para a loja. E, cara, tinha muita fila. Tipo, era assim, terça-feira, 13h, fila, meia hora para entrar na loja, porque as pessoas, hoje, né, criador de conteúdo, precisa de conteúdo. Eles não têm conteúdo infinito. Né? Eles querem ir lá fazer foto na loja bacana. Né? Bom, espero que até aqui vocês tenham consolidado ainda mais essa visão de que fidelizar é super importante. Né? E aí eu trago um pouco do desafio. Cara, a gente olhou muito a LTV, como que eu consigo baixar o meu CAC? Né? O que eu tenho de estratégia para baixar o CAC? E teve já um spoiler antes aqui, né? Member get member. Então, cara, indicação é uma das principais caminhos que a gente tem para destravar valor e trazer novos clientes. Primeiro, né, member get member. Tem baixo custo, a gente consegue controlar e mensurar. Ele tem um alto potencial de consumo, porque normalmente uma amiga indica uma amiga, né, e elas têm normalmente hábitos parecidos. E a gente consegue fidelizar o cliente, porque quando a Aramis presenteia uma pessoa, ou a Adidas, por exemplo, né? Presenteia uma pessoa com R$120 com o bônus que ela ganhou, se ela indicar um amigo, vai a 240. Então, o amigo ganha R$100 para conhecer a Adidas, e se esse amigo comprar, a pessoa que indicou ganha 120. Então, o cara fica super feliz. Ele realmente quer ser um promotor da Adidas hoje. A gente tem aqui casos bem interessantes de personal trainer, por exemplo. Cara, e se eu pego todo o personal trainer e pego os clientes deles, eles indicam. E ele vai gerando uma base super grande de clientes que, cara, compram Adidas ao invés de comprar na Nike. Né? E é isso a gente faz também via WhatsApp. Né? Aqui, quando clica para indicar um amigo, é só abrir no maisinho, coloca o contato e deu. Não precisa entrar numa landing page, coisa super complexa. Tá? E olha o resultado disso. Né? Na Aramis, cara, em um mês a gente conseguiu trazer R$250 mil em venda incremental, com 10 mil novos clientes vindo de indicação. Um mês. Né? Então, a gente estimulou muito, né, essa base deles, e aqui também cabe muito treinamento. Adidas, né? Se vocês forem na Adidas do Oscar Freire, o vendedor, o caixa lá no final vai falar, cara, quer dobrar seu bônus? Eu vi que você ganhou 150, quer dobrar? O cara fala, putz, cara, como que eu dobro isso aqui? Cara, é bem fácil, só abre aí, deixa eu te mostrar como é que indica. E eles têm uma melhor performance. E também, passa muito pelo treinamento do vendedor. Tá?
E aqui, para dar uma reta final, né, como que a inteligência artificial vai ajudar a gente nessas frentes de fidelização e aquisição no varejo? Tá? Aqui eu trouxe um caso de marketing hiperpersonalizado, que eu acabei de ver que o slide está errado. O próximo. Mas se tiver errado, deixa eu só ver. Ele está errado. Que triste. Mas, basicamente, eu vou explicar para vocês, porque eu coloquei o vídeo errado, tá? Mas o que é o marketing hiperpersonalizado? Então, a gente criou o que vocês vão ver provavelmente à tarde da NRF, né? Uma frente de Retail Media na CRM Bônus, né? Retail Media, o que é? É a gente conseguir monetizar a base ou de acessos ou de clientes de uma grande marca e conectar isso e gerar valor para o cliente final, tá? Então, como que a gente consegue fazer isso hoje? Basicamente, a gente fechou, por exemplo, com a Azul, um programa onde toda vez que um cliente Azul pousa em uma cidade, ele ganha um benefício exclusivo por ser um cliente Azul. Então, imagina que bacana, você está voando de São Paulo para Jericoacoara, você chega em Jericoacoara, recebe um WhatsApp da Azul falando, por ser um cliente Diamante Azul, você ganhou bônus específicos aqui na cidade. R$50 para usar na Localiza, R$100 para tomar seu café na Copenhagen, lá da pracinha de Jeri. Então, a gente consegue aqui fazer essa hiperpersonalização, onde eu consigo entender quem é aquele cliente. Eu sei que ele é um cliente diamante da Azul, então, cara, eu posso oferecer o Copenhagen, eu posso colocar a Localiza, eu posso fazer uma experiência legal para ele, e eu conecto esse varejista que está disposto, né? Quanto que vale para a Localiza conseguir mandar uma oferta em tempo real para o cara que acabou de pousar em Jeri e vai precisar de um carro? Tipo, quanto vale isso, né? Então, a gente consegue monetizar essa base da Azul de uma forma inteligente, gerando uma experiência muito legal para o cliente Azul. E para o varejista que está disposto a descobrir novos canais de aquisição, a gente consegue entregar isso com um custo bastante controlado. Depois, pessoal, quem tiver interesse, esse vídeo é super legal, uma pena que eu cometi esse erro aí. Mas depois eu coloco nas minhas redes sociais esse vídeo, que eu já vou compartilhar com vocês. Então, é um ganha-ganha-ganha, né? Então, Retail Media, a gente faz isso tudo via WhatsApp. É um case muito único no mercado. A gente está até esperando aí que esse case apareça num evento bem importante da Meta que vai ter aqui no Brasil, porque a gente conseguiu, então, rentabilizar essa base de clientes, conectar esses varejistas. Então, cara, você é uma marca local, quer estar divulgando o seu produto para a base de clientes da Azul, hoje você consegue, né? E o cliente recebe ofertas exclusivas, tá? Então, pessoal, terminando muito dessa conversa que a gente teve hoje, dessa aula, eu vou voltar para 4 perguntas que eu queria que vocês voltassem para o time de vocês e se questionassem, tá? Você conhece seus clientes? Então, no começo, acho que a gente tinha pensado que estava tudo bem, né? Eu acho que agora, dados comportamentais, muita gente deve estar se questionando se já tem, né? Você sabe o que faz ele voltar a comprar? Né? Então, você tem estratégias claras que você consegue mensurar que ele está voltando, né? Você eleva a relação transacional para emocional. Então, o que você está criando para aqueles 5% dos seus clientes que geram muito valor no seu negócio, né? E, por fim, né, você está buscando novas formas de adquirir cliente. Então, se eu estou dependendo só do fluxo do shopping, e se eu estou só dependendo de Meta e Google, cara, eu acho que o caminho vai estar difícil. Porque esses dois caras, eles estão super bem, estão subindo os custos. Então, cara, o que a gente pode fazer para trazer novo cliente? A gente tem, né, isso que a gente comentou, Member Get Member, né, participar de programas como a nossa solução de Retail Media. Então, gente, super obrigado. Espero que vocês tenham entendido a importância de reconhecer o cliente. Quem não reconhece, pelo menos 80% do cliente está muito fora do varejo hoje. Fidelizar seu cliente, criar nova forma de aquisição e fazer o seu negócio mais lucrativo. Vou fazer 3 convites para vocês finais, tá? Eu escrevo bastante no LinkedIn, né? Por isso, vendi minha empresa pelo LinkedIn. Então, eu escrevo bastante sobre LinkedIn Top Voice. Toda semana eu estou escrevendo sobre tecnologia, varejo. Adoraria ter vocês lá acompanhando, comentando e a gente continuando a conversa lá. E um outro convite, me seguir no Instagram. Eu deixei 4 destaques aqui, especialmente para vocês, e eu queria que, se houvesse um destaque que vocês fossem assistir, é do TikTok Shop. Tá? Para mim, isso é a coisa que vai mudar o varejo no Brasil esse ano.
Tá? Provavelmente o TikTok Shop lança esse ano no Brasil. E eu vi lá na China ele funcionando. E quais são esses pilares que fazem o TikTok Shop funcionar? Cara, assim, vai ser uma montanha de dinheiro que vai vir com live commerce. Realmente a live commerce, acho que funcionando no Brasil. E o TikTok Shop, eu acho que tem muito ensinamento de como eles fizeram. Escassez, gatilho, né? Então, fica esse convite para vocês entrarem lá. Cara, meu Instagram eu ainda não faço nada muito profissional, né? Aqui o pessoal é super profissional de Instagram, tô tentando. Mas esses 4 acho que ficaram bons conteúdos para vocês complementarem aquilo que eu falei aqui. E, por fim, aquele pitch de 1 segundo. Quem quiser a ajuda da CRM Bônus, né, a gente tem um lema que eu gosto bastante, que é crescer o seu negócio de 10% a 20% em até 100 dias ou seu dinheiro de volta. A gente acredita tanto e conhece tanto de varejo hoje que a gente está disposto a que vocês testem, né, botem na operação de vocês sem setup, sem fidelidade. Então, cara, não tem trava para começar e não tem trava para sair. Se a gente não entregar valor, que é o que a gente entrega para 3 mil marcas hoje no varejo, cara, a gente paga tudo que vocês investiram na plataforma. Então, aqui é um formulário que já conecta direto com o nosso especialista de vendas para agendar uma reunião ainda essa semana, tá bom? Gente, corri. Eu falo pra caramba, mas espero que a gente continue a conversa aí nos próximos... Aí tá o Instagram, quem quiser. E é isso aí. Super obrigado pelo tempo de vocês.